Deus. Nos coloca no centro da tua vontade, ó Pai amado. Esse é o nosso querer, ó Pai. É fazer parte, ó Pai, dessa história, ó Pai. É fazer parte, ó Pai, deste reino, ó Pai, que está sobre nós, ó Deus. Venha trazer união, ó Pai, neste lugar, Senhor. Venha trazer um só povo, um só coração, ó Pai. Um povo que adora em espírito e em verdade, ó Deus. Não um povo que vive em vaidade, ó Deus, mas um povo que agrada a Ti, ó Deus. Um povo que lança a mão no arado e não olha para trás, Senhor. Faz de nós, ó Pai, um novo coração, ó Pai, uma nova vida, uma nova história, Senhor. Aleluia, Jesus. O fogo não se queima, águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê?
Tu és a minha porção, o trigo esmagado e o novo pão. E eu não sou mais meu. Diga isso, querido. E eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Precisamos, Senhor. A nossa alegria, a nossa esperança vem de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui, Jesus, para nos encontrarmos contigo, Senhor, para tocarmos em Ti, Senhor, com a nossa adoração, nosso louvor, Jesus, porque entendemos quão preciosa é a Tua presença, Senhor, porque entendemos que nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de Te adorar, Senhor. Não somos nada, Pai, não somos merecedores da Tua graça, da Tua bondade, misericórdia, Senhor. Mas eis-nos aqui, Jesus, molda-nos, transforma-nos, Pai, a cada dia, Senhor. Queremos ter um coração segundo o Teu, Senhor. Aleluias. Muitas gerações se prostrem a adorar-te, cantando ao Cordeiro a canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Diga. Teu nome é mais alto, Teu nome é tão grande, Teu nome é sobre todo nome. Os tronos e domínios, governos e poderes
sempre serás santo, santo para sempre. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Só Ele é digno, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só Ele é digno, amém? Aleluias. Aleluias, aleluias, queridos. Vamos levantar as nossas mãos e entregar este louvor a Ele, entregar essa adoração. Na verdade, você já entregou, amém? Talvez, eu não sei se como você se surpreendeu com esse momento, com a adoração que você poderia entregar. Talvez você nem achasse que você poderia entregar essa adoração. Mas levanta as suas mãos mais uma vez. Declara que Ele é santo. Declara que Ele é poderoso. Declara que Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno, Senhor, da nossa devoção, das nossas vidas. Ó Senhor, nesta noite nós te entronizamos. Nesta noite nós te colocamos, Senhor, no trono. Tu és primeiro em nossas vidas. Tu és primeiro, Tu tens a primazia, Senhor. Tu tens as primícias, Senhor. Faz-nos santos, Senhor. Queremos ser santos como Tu és santo, Senhor. Queremos ser santos como Tu és santo. Nesta noite, a Tua igreja canta que Tu és santo. A Tua noiva declara: Tu és santo, 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 santo. Vivemos, Senhor, para isto. Nascemos, Deus, para isto. Nascemos, Deus, para declarar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, que Tu és santo, que Tu és santo, 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 e não há outro, Senhor. Aleluias, querido, se é verdade, aplauda Ele, o Deus Todo-Poderoso e Santo, 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 Santo. Amém, queridos. Glória a Deus. Tome seu lugar em nome de Jesus.
isso, amém? Vamos passar para o nosso momento de dízimo e de ofertas, amém, irmãos? Em nome de Jesus, mas antes eu quero ler 2 versículos com você, amém? E aí eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 13. Crônicas, capítulo 29, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus, queridos: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Amém? Então, esses 2 versículos, que eles estão inseridos num contexto em que Davi sente no seu coração um desejo de levantar uma oferta junto ao povo para a construção do templo do Senhor, da casa do Senhor, amém? Casa que seria construída por Salomão, seu filho. E aí ele proclama o povo, né, a fazer uma oferta em prol dessa construção. E esse texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 29, todo ele vai falar então dessas ofertas. E vai enfatizar aqui a voluntariedade do coração do povo em participar dessa construção, da construção do templo, amém? E Davi aqui também não só instou o povo a ofertar, mas também ele próprio sentiu no coração de dar uma oferta, né, para esse projeto. E esses 2 textos que nós lemos aqui, esses 2 versículos, faz parte de uma oração que Davi fez ao Senhor após levantar essas ofertas. Amém? Então ele vai agradecendo a Deus e ele fala mais uma vez, lendo: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos a tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Coisas semelhantes são porque foi muita coisa, a oferta foi muito grande, amém? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Então, queridos, aqui nesse texto, nesses 2 versículos, eu vejo aqui algumas coisas interessantes que nós precisamos então ter no nosso coração, no nosso dia a dia enquanto cristão. Né? E esse reconhecimento de Davi, quando ele oferta a Deus, eu vejo aqui no coração dele e também do povo, no primeiro momento, uma humildade muito grande, querido. Quando ele reconhece aqui nesse texto, que eles não são donos de nada, eles estão ofertando, eles estão abençoando lá a casa de Deus, mas há um reconhecimento quando ele diz aqui: olha, nós não temos nada, tudo é do Senhor, amém? Então, essa é a primeira atitude, querido, o primeiro sentimento que tem que ter no nosso coração, independente das circunstâncias que nós estamos. Se nós estamos bem na nossa vida, queridos, é porque Deus é generoso conosco. Então, Davi, mesmo na condição de rei, sendo Senhor sobre toda aquela nação, ele, quando ora a Deus, ele fala: ora Deus, né, nós, nem eu e nem o povo, nós não somos donos de nada. Então esse reconhecimento precisa ter no nosso coração, querido, que tudo que temos vem da parte de Deus, amém? E no segundo momento, ele vai falar de provisão, amém? Quando ele declara assim: olha Deus, tudo vem de ti. Então ele reconhece que a provisão, querido, em sua vida, essa provisão, a fortuna, ela tem origem em Deus. Primeiro ele reconhece que é tudo de Deus e que se ele tem, a origem do que ele tem
vem do Senhor. A provisão que nós temos vem da parte de Deus, queridos. Então, não só a humildade, mas também o reconhecimento de que a provisão vem de Deus, e consequência dessas duas coisas, aqui esse texto mostra para nós, ele mostra para nós a gratidão, amém? A gratidão do coração de Davi, a gratidão do povo, quando ele diz assim, ó, mostra que ofertar é apenas devolver a Deus aquilo que Ele mesmo já nos entregou. Ele fala assim, olha, quem somos nós para te dar alguma coisa, se tudo é teu, tudo vem de ti? Sabe, irmão, quando a gente chega na casa de Deus, ou quando a gente chega na vida do irmão e abençoa, querido, a gente precisa entender que a gente é apenas mordomo do Senhor, amém? Nós somos apenas mordomos, nós cuidamos porque nada é nosso. A palavra de Deus diz, querido, que nem mesmo a nossa vida é nossa, porque por ela foi pago um preço altíssimo, lá na cruz. Então, queridos, nosso coração, ele precisa ser isento de soberba, né, de avareza, amém? Mas deve ser cheio de gratidão, de reconhecimento, né, de onde vem a provisão da nossa vida, amém? Com um coração muito humilde, sabendo, queridos, que nós somos dependentes de Deus, amém? Então, como diz em Coríntios, para a gente poder abençoar a casa de Deus, para a gente é um privilégio poder fazer isso, saber que Deus tem confiado a nós riquezas, fortuna, condição, amém? Então, com esse coração, né, com esse sentimento que hoje falamos aqui, eu queria que você se colocasse de pé e vamos abençoar a casa de Deus em nome de Jesus, amém? Vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Aí na sua cadeira tem envelope, amém? As opções também de ofertar estão aí no telão, né? Normalmente a gente tem as maquininhas aqui. Feche seus olhos, pegue a sua oferta, amém? Meu Deus e Pai, graças te damos, Jesus. Ó Deus, primeiramente por estarmos aqui na tua casa, Pai. Ó Deus, e podermos ter a liberdade, Senhor Jesus, de cultuar a Ti, de Te bendizer. Ó Deus, a liberdade, Deus, de poder levantar as nossas mãos aos céus. Ó Deus, e declarar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, a nossa rendição a Ti, o nosso reconhecimento de que Tu és o nosso Pai. Pai, reconhecimento também no sentido de que, ó Deus, de Ti vem, Pai, a nossa provisão, ó Deus, o sustento, Senhor. Ó Deus, reconhecendo, Senhor Jesus, que os céus têm se aberto, Pai querido, em nosso favor. Ó Deus, e a abundância do Senhor tem vindo sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Ó Deus, sobre nós, sobre a Tua igreja. Ó Deus, que falte o recurso, Senhor Jesus, ó Deus, para as nossas vidas, para as nossas casas. Ó Deus, que jamais falte condição, Senhor Jesus, a cada um de nós para abençoar a Tua igreja, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós abrimos o nosso coração em agradecimento ao Senhor, ó Deus, e reconhecimento pela Tua bondade, Pai, bondade de Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então saia do seu lugar e oferte na casa do Senhor com alegria, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Quem está muito feliz, diga amém. Só a pastora? Amém ou não amém? Glória a Deus. Tem visitante hoje conosco, irmão? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Faça um sinal para mim aqui, todos de casa. Glória a Deus. Queria dar alguns recados hoje, irmãos. O que nós teremos agora no sábado? Nossa cantata de Natal. Amém? Que horas que nós temos que chegar? Começa às 8, nós temos que chegar às 8h30, amém, irmãos? Não, você já foi naquelas festas, irmãos, onde você é convidado, e aí você chega primeiro que todo mundo, ninguém chegou e você chegou? Então nós que somos de casa, amém? Vamos chegar aqui às 19h30,
né, para receber os nossos convidados, as pessoas que vão visitar a nossa igreja, para que possam ver a cantata que está sendo tão bem preparada, irmãos, amém? Pastor Agaci com certeza ganhou mais alguns cabelos brancos, né? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Está sendo uma bênção, está sendo preparado algo tremendo de Deus para a vida da igreja, uma peça maravilhosa, amém? Então venha com expectativa no seu coração. Sábado às 8 horas, convide a sua família para estar conosco, convide os seus vizinhos para virem aqui e participarem junto com você desse momento tão especial, amém, queridos? E domingo nós teremos culto normalmente, às 19 horas, culto da família, amém? Este culto de milagres hoje vai ser o último culto de 2025. Nos dias 25, no dia do Natal, nós não teremos culto. Vai ser uma oportunidade para você ficar com a sua família, amém? Abrir os presentes de Natal, não é isso? Os brinquedos, brincar o dia inteiro aí com a sua família, vai ser uma bênção. E no dia 1º, obviamente, como nós vamos ter a virada do dia 31 para o dia 1º, no dia 1º, na quinta-feira, também nós não teremos cultos aqui, mas nos domingos continua os cultos normalmente, amém, queridos? E também um outro recado que eu me esqueci agora, peraí que eu vou lembrar, acho que é só isso, né, pastor, ou não? Temos a cantina, sim, isso é importante, mas temos as nossas cantinas funcionando, e no sábado também teremos cantina. Já sabe o que vão servir? É pizza? Pensei que fosse caviar, mas é pizza, amém? Caviar, né? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Mas vai ter pizza no final, não que a cantata vá terminar em pizza, irmãos, amém? Mas vai ter pizza no final para você compartilhar aí com seus irmãos. Paga aí para alguém uma pizza. E a virada, sobre a virada, é isso que eu queria falar, irmãos. No último culto de domingo, nós tivemos aqui um ato profético. Quem esteve aqui no último culto de domingo? Amém? Quem não esteve aqui, levanta a mão bem alto. Então você que não esteve aqui no último domingo, nós ministramos uma palavra sobre oferta, e nós vamos fazer no culto da virada a nossa oferta de primícias, amém? Então o que ficou acordado com a igreja e proposto como um princípio e como um propósito para 2026? Que você pegue um envelope desses que está atrás da sua cadeira, você vai levar para sua casa, amém? E vai estar em oração, em jejum até o dia 1º, e vai trazer a sua oferta de primícias, como a pastora bem salientou aqui no dia, algo que nos custe, amém, irmãos? Vamos dar o nosso melhor para o Senhor, e vai ser uma oferta de consagração do ano de 2026, juntamente com os seus projetos também. Então você venha preparado com este envelope, leve para casa, escreva no papelzinho que está dentro, oferta de primícias, e traga na virada no dia 31, do dia 31 para o dia 1º, amém? É isso? Glória a Deus. As crianças maravilhosas venham aqui na frente, vamos orar, amém? Está piscando, Natanael. Não pode, vai. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas esse período de fim de ano, começo de ano, é um período que eu fico bem reflexiva. E como o pastor Marcelo bem falou aqui, essa é a última quinta-feira que nós estaremos nos reunindo aqui na igreja, nesse culto de milagres. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para nós refletirmos a respeito do final de um ciclo e o início de outro, e o que é mais importante nós fazermos nesse momento de reflexão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Peça para que Deus fale ao seu coração. Se você
chegou aqui com muitos pensamentos, preocupado, com a mente dispersa, peça para que nesse momento o Senhor tome a sua mente, você consiga se concentrar na palavra dEle. Demonstre a sua fome e a sua sede para o Senhor, amém? Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos na tua casa. Agradecemos ao Senhor por esse ano, ó Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco e colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Pois viemos sedentos e famintos da Tua palavra, viemos desejosos de aprender mais de Ti, de sermos, ó Deus, tocados por Ti. Que o Senhor fale aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite. Que o Senhor toque em nossos corações e nos instrua, Senhor, sobre o que devemos fazer em nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Esse é um texto que eu gosto muito porque nos ensina justamente a observar momentos e o que os momentos, até mesmo os mais difíceis, podem gerar em nossa vida. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Em Eclesiastes, nós aprendemos nessa passagem que é melhor ir a uma casa de luto, uma casa onde alguém acabou de morrer, do que uma casa que está tendo uma festa, um banquete. E ele fala justamente sobre essa questão de quando nós estamos diante da morte, diante de um momento marcante, diante de algo que mexe com a gente reflete. E por refletir naquilo, isso muda a nossa vida. Eu não sei você, mas eu acredito que sim também. Se você já perdeu alguém que era próximo de você e alguma partida que te doeu muito, eu tenho certeza que você ficou muito reflexivo quanto à sua vida. E aquilo te trouxe ensinamentos. Isso nos mostra não só nos momentos de dor, mas também em momentos que nós estamos sendo marcados. Momentos que chaves podem ser viradas. Momentos em que nós podemos aproveitar aquilo, porque a palavra de Deus aqui nos está ensinando o quê? Você transforma um momento que seria só de tristeza, de luto, em um momento de aprendizado. E se até no momento de luto, de tristeza, você pode aprender, por que nós não podemos fazer isso também em momentos que são marcantes e não são tristes? E muitas vezes a gente espera só esses momentos drásticos que nos obrigam a pensar, para nós refletirmos sobre como está sendo, de fato, a nossa postura diante de Deus, ou se nós estamos, de fato, colocando Deus em primeiro lugar, e deixamos momentos muito preciosos passar sem que nós façamos aquilo que nós precisamos fazer. E nós estamos diante de um momento desses. Estamos diante de um ano que está acabando e um ano que está começando. Esse é um momento ideal para você refletir, para você meditar no que você fez ao longo desse ano. É um momento ideal para você perceber onde de fato você colocou Deus em prioridade na sua vida. Onde de fato você teve fome, seja da palavra de Deus, e fez com que aquela fome, seja da palavra de Deus, correspondesse e transformasse em ação. Porque a fé sem obras é morta. Você pode observar ao longo desse ano quais foram os pontos onde você se acomodou na sua vida com Deus e quais foram os pontos que você, graças a Deus, eu consegui ser realmente fiel. O que você cresceu, o que você regrediu. É importante nós termos essa reflexão, para que nós não venhamos repetir erros no ano que vem, para que nós não venhamos deixar de viver tudo que podemos viver em Deus num ano que está começando. E eu quero que você abra comigo em Mateus 6:33, se fizermos de fato isso no nosso ano de 2025. Mateus 6:33. Mas busquem
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, eu acredito que todos aqui já ouviram esse texto em algum momento na sua vida, ou já leram na palavra do Senhor. Mas quantas vezes de fato fazemos isso? Ao longo do seu 2025, o quanto de fato você priorizou o reino de Deus? Na sua casa, no seu trabalho, no seu tempo, quando você está sozinho, quando você está em comunidade, quando você está com seus amigos. O quanto de fato isso é o seu ano? O quanto de fato você desejou e buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E o quanto você se dedicou mais às suas coisas, ou talvez coisas que nem são pecaminosas. E aí por isso é importante sempre a gente ler o contexto de todos os textos, né? E quando Jesus fala disso aqui, ele está falando dentro de um contexto. Vamos ler esse contexto para que você possa meditar se as suas preocupações foram mais voltadas em 2025 a estas coisas que ele fala que serão acrescentadas, ou se as suas preocupações foram mais voltadas ao reino de Deus. Vamos voltar alguns versículos atrás. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Você percebe que aqui ele não está falando, não busque o pecado acima de todas as coisas, não faça o mal acima de todas as coisas. Essa é uma instrução dada. Claro que todos aqui sabem que nós não devemos buscar o pecado, mas essa é uma instrução muito mais sobre obedecer a Deus ou servir a Satanás, ou cumprir a palavra, ou viver uma vida de pecado. É muito mais do que isso. É algo mais profundo, porque Jesus toca aqui sobre necessidades básicas: comida, bebida, vestimenta. E ele está falando, antes de você se dedicar e se preocupar com as coisas básicas que te mantêm vivo, que te dão um mínimo de dignidade, antes até mesmo do que isso, você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. É um direcionamento sobre prioridades na nossa vida. Porque comer é uma prioridade natural, não é verdade? Você está com fome, você vai dar um jeito de comer. E aí Deus mostra que Ele precisa ser importante, até mesmo mais importante do que as nossas necessidades vitais. Então Ele está falando sobre nós alinharmos o nosso coração e as prioridades na nossa vida. Ele precisa estar acima de tudo, até mesmo daquilo que nós trabalhamos e lutamos para ter. E o quanto disso foi real no seu 2025? O quanto você primeiro pensou no que você precisava, no que você precisava suprir para sua família, para sua vida? E quando é que Deus tem um espaço na sua mente, no seu coração? Se você for fazer talvez um compilado de quantas horas você gastou dedicado a Deus,
em 2025 e comparar ali com todas as outras coisas que você fez? Será que você conseguiu trazer Deus para dentro dos seus dias? Conseguiu colocar Ele como prioridade de alguma forma enquanto você está fazendo a sua vida acontecer? Enquanto você está buscando pela sua vestimenta, pela sua comida, pelos boletos que você tem que pagar, pelas coisas que você quer viver, por aquilo que você está lutando para conquistar, o seu coração tem a primazia do Senhor? Porque essa é a instrução que Ele nos dá. E Ele diz que se nós fizermos isso, então todas essas coisas, todas essas prioridades, tudo aquilo que a gente precisa, e Ele, é claro, Ele fala, né? Deus, que é o Pai de vocês, está no céu, Ele sabe tudo que vocês precisam. E às vezes a gente fica tão preocupado com tudo que a gente está precisando e a gente se esquece que tem um Pai lá no céu que sabe de tudo aquilo. E que se a gente coloca Ele como primazia, as outras coisas vão acontecendo e Ele vai abençoando todo o resto. Ele nos dá sabedoria para viver os nossos dias, para remir o nosso tempo. Ele nos dá sabedoria para fazermos escolhas corretas. Ele vai abençoando o nosso caminho, Ele vai endireitando as nossas veredas. Mas para isso, o nosso coração tem que ter um trono. E nesse trono não tem que estar sentado nós, nem as nossas prioridades, nem as nossas necessidades. Tem que estar o Senhor. Amém? Que em 2026 você consiga fazer isso. E para você fazer isso em 2026, esse planejamento começa agora. Essa reflexão de onde eu falhei em colocar Deus em primeiro lugar, precisa começar agora. Você olhando o ano que acabou de acabar, que está acabando, né? E observar em quais pontos eu poderia ter realmente colocado o Senhor em primeiro. Onde foi que o meu coração talvez deixou tomar o trono outra pessoa, outra preocupação, outra coisa, se não o Senhor? E aí com isso eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui Paulo está fazendo uma conexão do Antigo Testamento com a nova igreja que estava surgindo, né? Com o Novo Testamento. Porque já foi até pregado aqui nesses últimos dias, pastor Marcelo pregou sobre isso também, que desde os tempos antigos, desde lá de Noé, no começo do Gênesis, na verdade desde Caim e Abel, a primeira família, o Senhor, Ele já estabelece uma lei espiritual que se chama Lei das Primícias. E desde lá, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. E a palavra vai trazer um detalhe importante sobre isso, que os dois filhos, tanto Caim quanto Abel, oferecem uma oferta ao Senhor. E a oferta de um é aceita e a de outro não. E um detalhe que está descrito na oferta de que foi aceita, que foi a de Abel, é que ele deu das primícias, ele deu do melhor para o Senhor. Enquanto Caim não fez isso, ele deu qualquer uma. E quando nós falamos de primícia, a gente não fala só de oferta financeira. A gente fala de primícia de força, primícia de pensamento, primícia de tempo. É por isso que nós passamos a virada na casa do Senhor, porque nós queremos dedicar as primícias do nosso ano ao Senhor. Nós queremos consagrar Ele dando o primeiro. Por quê? Porque olha o que a palavra de Deus nos diz. Se as primícias... Se forem santas as primícias da massa, igualmente será em sua totalidade. Ou seja, se nós apresentamos ao Senhor os primeiros minutos do nosso ano, se colocamos diante dele as nossas primícias, podendo estar fazendo qualquer outra coisa, a gente escolhe estar na presença do Senhor, nós estamos santificando todo o nosso ano. Se quando nós entramos, por exemplo, em uma casa nova, estamos nos mudando e entramos numa casa nova, o que a gente aconselha sempre a fazer? A primeira coisa que você faz uma oração, consagra ao Senhor. Porque se você entra naquela casa, quando você compra um carro, seja o que for,
o primeiro sempre consagre ao Senhor. Quando nós temos esse coração de primeiro pensar em Deus, nós começamos a tomar posse de promessas que a palavra nos entrega. E que às vezes nós só não tomamos posse porque não fazemos o que Deus nos instrui a fazer. Então, massa pode ser muita coisa. Nesse momento, massa, eu quero que você reflita que a sua massa vai ser o seu ano. Então, que nesse ano você já planeje o que você pode fazer para realmente estar santificando todo o seu ano. Uma das coisas que a gente já instrui, né, como você foi instruído aqui, é a sua vida financeira. Então, realmente prepare uma oferta que vai santificar toda a sua vida financeira. Faça também isso com a sua família. Separe nos primeiros dias do ano, ali no começo, já um momento familiar, onde você traz Deus para o seu lar. Faça isso também no seu trabalho. Faça isso em todas as áreas da sua vida. Como você pode estar santificando a totalidade de tudo aquilo que você vai viver, colocando Deus como primazia. E aí sempre que a gente fala sobre primeiro, a gente não está falando sobre qualquer coisa. A gente está falando sobre realmente essa intenção do coração de dar o nosso melhor ao Senhor. Muitos anos, inclusive, e eu até, se você nunca fez isso, eu te aconselho você fazer. Se você está com foco, por exemplo, em se aprofundar no Senhor nesse ano de 2026, você está com muita sede, muita fome de Deus, você quer se aprofundar no conhecimento do Senhor, pega os primeiros dias e faz um propósito com Deus, faz um jejum mais dedicado, faz momentos de orações mais com tempo maior, com uma entrega, uma busca maior, porque você está apresentando a Deus um desejo que você quer viver durante todo o seu ano. Então você pode ser intencional em apresentar ao Senhor as primícias daquilo que você quer viver nesse ano. Amém? E eu quero falar para você de um rei que fez isso. E é muito interessante a história desse rei, porque ao ele ofertar as primícias e colocar Deus como primeiro, e aqui você vai ver que ele fez uma ação apenas, mas que santificou todo o seu reinado. Ele teve um reinado muito abençoado. Deus foi com ele todas as coisas. Ele foi tão abençoado que quando ele estava prestes a morrer, ele fez uma oração e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Essa é a história do rei Ezequias. Eu quero te mostrar o que ele fez no primeiro ano do seu reinado. E essa história está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Irmãos, a gente vê na Bíblia muitas histórias de muitos reis. Muitos reis, quando assumiam o trono, eles começavam reorganizando exército, eles começavam já querendo conquistar cidades novas, eles começavam tratando de política, eles começavam resolvendo crises externas, internas, eles começavam às vezes a ter benefícios, e o foco dele era ter benefícios para si, para sua família. Mas esse rei, ele fez algo diferente. Quando ele entra nesse reinado, no seu primeiro ano, no primeiro mês, você está vendo as primícias aqui sendo mostradas? A primeira ação que ele tem como rei é olhar para a casa do Senhor. E ele viu que a casa do Senhor precisava ser restaurada, precisava de reparos. Então ele faz um limpo em todo o reinado, tudo aquilo que estava errado, e ele prioriza a casa do Senhor. Ali ele mostra onde estava a primazia do seu coração. E depois disso, irmãos, Deus abençoou muito o reinado dele. Olha o que diz em 2 Crônicas 31, 21. Ainda sobre essa história. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez. E o resultado disso? E prosperou. Ele teve um reinado extremamente próspero. Ele venceu os inimigos. Toda empreitada que ele se colocava, Deus dava a vitória para ele. Mas por quê? Porque primeiro ele colocava Deus em primeiro lugar. O coração dele, olha, ele fazia de todo o coração. A palavra de Deus, ele faz questão de destacar isso.
ele fazia essa busca nas leis, nos mandamentos, na obediência. Ele buscava a Deus e se colocava nessa posição de um rei que colocava Deus em primeiro lugar de todo o seu coração. Então ele não fazia só porque era um mandamento, ele fazia porque de fato no seu coração havia alguém no trono. E ainda que ele fosse rei e ele estivesse no trono, no seu coração quem estava no trono era o Senhor. E isso, quando Deus está no trono do nosso coração, acaba reverberando e acaba sendo mostrado em todas as áreas da nossa vida. Isso foi mostrado no reinado dele. E o resultado disso é o que a palavra nos ensina. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E foram acrescentadas para Ezequias. Ele prosperou em seu reinado. Amém? Então eu gostaria de te convidar nessa quinta-feira a olhar com um olhar de muita gratidão a tudo que o Senhor fez. Talvez você enfrentou momentos difíceis, mas também enfrentou momentos muito abençoados. Talvez você perdeu algumas coisas esse ano, mas também Deus trouxe coisas novas para você. Talvez você não viu algumas coisas acontecerem que você desejava que tivessem acontecido, mas outras que você talvez nem imaginava que iam acontecer, aconteceram. E é importante nós olharmos para trás e vermos tudo que o Senhor fez para nós. E também vermos o que nós fizemos por Ele. Porque o Evangelho é sobre essa troca de amores. O Senhor nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Agora, quando Ele nos ama, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós e a troca que nós damos para Ele é muito pequena, a balança fica descompensada. E é claro que nós nunca iremos conseguir dar a Ele o tamanho do amor que Ele nos dá. Mas nós precisamos nos esforçar para sermos cada vez mais obedientes, para colocarmos Ele cada vez em uma prioridade maior na nossa vida, para vermos onde nós estamos errando, para alinharmos o nosso caminho. Então que você possa aproveitar esse momento, que é um momento de transição de ciclos. É um momento em que você sai de um ano e começa outro. E você possa realmente tomar a melhor postura que você pode ter diante do Senhor. Que o seu coração possa reorganizar prioridades caso elas estejam desorganizadas de acordo com a palavra do Senhor. E aí você pode dizer igual Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Se você errou esse ano, se você fez algo que desagradou o coração de Deus, ou se você percebeu que Ele não estava no centro, no trono, talvez Ele estava até ali num lugarzinho bom, comparado com outras coisas, mas não estava no trono do seu coração. Aí você pode reorganizar isso e iniciar esse ano, deixando para trás o que para trás fica e avançando para o alvo, com o foco de viver a palavra, com o foco de realmente viver o melhor de Deus para você e dar também para Ele o seu melhor. Amém? Então eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E junto com o seu pedido de hoje, o seu clamor, eu gostaria de te convidar a orar pelo seu ano. A orar pedindo para Deus direcionamento sobre as primícias do seu tempo, a oferta de primícias que você vai trazer, o que você pode fazer de primícias na sua família, o que você pode fazer para colocar Deus no seu ambiente de trabalho, talvez a sua intenção, talvez o que você pode dar de testemunho lá dentro, talvez uma escolha diferente. Aproveite esse momento para apresentar ao Senhor os seus pedidos, mas também pedir a Ele para que Ele direcione o teu coração e você entre o ano de 2026 fazendo da melhor maneira possível em todas as áreas da sua vida as primícias ao Senhor, colocando de todo o seu coração Ele em primeiro lugar. Peça para que Ele abra os seus olhos e mostre que talvez você não está enxergando. Talvez esse ano você correu tanto e buscou tanto pela vestimenta, pela comida, pelo alimento, pelas coisas que precisavam ser feitas. E ele foi ficando de escanteio. Mas você pode mudar isso nesse ano que começa. Você pode fazer diferente. Porque você tem o Senhor ao seu lado e Ele te direciona em todos os momentos. E quando nós o colocamos em primeiro lugar, todas estas coisas nos serão acrescentadas.
Amém? Então que possamos de fato terminar esse ano e começar o ano que está vindo com essa mentalidade, que se for santa a primícia da massa, todo o resto também será santo. E assim você possa apresentar ao Senhor todas as áreas da sua vida, colocando Ele em primeiro lugar. Amém? Então, eu quero te convidar já a vir à frente, colocar aqui algo que represente o seu pedido. Se você não tem algo específico para pedir, coloque a foto da sua família. Coloque diante do Senhor algo que você quer conquistar nesse ano. E venha no teu coração também com esse desejo de apresentar o seu ano ao Senhor, para que Ele possa cada vez mais trazer clareza em sua mente, o que precisa ser mudado, qual rota precisa ser reajustada, o que no seu coração precisa ser reordenado. Aproveite esse momento para orar, para refletir, para meditar no que você fez. Talvez o seu coração vai se encher de alegria, porque de fato você conseguiu colocar o Senhor em primeiro. Talvez esse ano foi um ano de muito crescimento na sua vida com Deus. Isso é muito bom. Talvez foi um ano de muitas lutas e no meio das lutas você se percebeu mais íntimo do Senhor, e isso é bom. Talvez foi um ano que você amadureceu em diversas formas, em diversas áreas. Talvez foi um ano que você precisou ser resiliente, ou talvez foi um ano só de muitas bênçãos mesmo. E glória a Deus por isso. E aí você pode meditar se diante das bênçãos você conseguiu colocar Deus em primeiro. Cada um teve um ano diferente. Mas o que todos nós precisamos ter em comum é que o Senhor tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Então feche os seus olhos, apresente ao Senhor o seu coração, apresente ao Senhor os seus pedidos, o seu desejo, amém? Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos abençoado e nesse ano nós vimos, ó Deus, tantas bênçãos. Nós vimos, Senhor, tantas coisas acontecendo, tantos milagres que o Senhor entregou aqui nessa casa. Nós vimos, Senhor, o Senhor falando, o Senhor trabalhando na vida de tantas pessoas. E diante de tudo que o Senhor fez, nós apresentamos o nosso coração. Porque queremos, ó Deus, não só sermos gratos, mas queremos transformar essa gratidão em ação. Queremos, meu Deus, nesse ano que vai se iniciar, queremos que o Senhor seja o primeiro. Queremos entregar a Ti as primícias, meu Deus, de todas as áreas da nossa vida, com excelência, com abundância, de todo o nosso coração. Assim como fez o rei Ezequias. Queremos que o Senhor esteja direcionando o nosso caminho. Queremos que o Senhor esteja no centro e no trono da nossa casa. Queremos que o Senhor esteja, meu Deus, no primeiro lugar do nosso coração. Queremos que o Senhor esteja no trono da nossa mente, que os nossos pensamentos sejam guiados pelo Senhor, que as nossas escolhas sejam guiadas pelo Senhor, que os nossos pés e as nossas mãos sejam guiadas pelo Senhor, que os nossos desejos, que o desejo do nosso coração, os nossos sonhos venham ser guiados pelo Senhor, que possamos viver uma vida, meu Deus, que Te glorifica, que Te agrada. E colocamos diante de Ti, Senhor, cada pedido que aqui está sendo apresentado, cada família que está sendo colocada aqui, meu Deus. Que o Senhor venha entrar em cada casa, em cada casamento. Que o Senhor venha tocar na vida de cada filho. Que o Senhor venha, oh meu Deus, encher esse lar, encher essa casa da Tua presença, trazendo alinhamento, trazendo discernimento. Aqueles que estão cegos, que estão errando, meu Deus, que o Senhor possa estar abrindo os olhos. Aqueles, ó meu Deus, que estão sendo tolos em seu caminhar, estão ferindo uns aos outros, que o Senhor possa quebrar corações endurecidos, que o Senhor possa mudar caminhos, meu Deus, que o Senhor possa trazer, Pai, perdão dentro dessa casa, que o Senhor possa trazer alinhamento. Oh, meu Deus, os filhos que estão, Senhor, com o coração distante dos pais, que o Senhor possa
trazê-los, ó Deus, da maneira como o Senhor ensina em sua palavra. Que cada um venha viver, ó meu Deus, a promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O casamento que está em crise, meu Pai, que o Senhor venha entrar nesse casamento e venha trazer sabedoria para o marido, para a esposa. Que o Senhor possa estar, ó meu Deus, tocando em cada casa. Colocamos aqui aqueles que estão doentes na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, com cura. Que o Senhor venha, meu Pai, com milagres. Aqueles, ó Deus, que até mesmo os médicos já não têm mais resposta. Que o Senhor venha com o sobrenatural tocando, meu Deus, nessa vida. Que o Senhor abra portas, meu Pai, aqueles que precisam de emprego, aqueles que precisam, Senhor, de uma bênção financeira, aqueles que precisam de um milagre na sua empresa. Que o Senhor venha, meu Deus, estar abrindo as portas do céu e trazendo prosperidade para essa vida. Aqueles que estão com sonhos e projetos colocando diante do Senhor, que o Senhor venha com direção, que o Senhor venha com portas abertas, que o Senhor traga as pessoas, os clientes, que o Senhor venha abençoar o caminho, o trabalho das mãos dos teus filhos, ó Pai. Pedimos a Ti também, Senhor, aqueles que estão clamando por mais de Ti, por uma vida, Senhor, cada vez mais profunda e íntima no Senhor. Aqueles que querem viver o ministério, aqueles que querem Te servir, aqueles que querem, Senhor, cumprir o Seu propósito. Que o Senhor venha estar trazendo, meu Deus, uma porção ainda maior de Ti, uma revelação ainda maior de Ti. E que nesse ano que está chegando, Senhor, venha ser um ano sobrenatural para a vida de cada um que tem fome e sede de Ti. Colocamos diante do Senhor aquelas pessoas, ó meu Deus, que estão distantes, que precisam ser alcançadas pelo Senhor, aqueles que se afastaram da Tua palavra, dos Teus caminhos, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo os alcance onde eles estão, Senhor, e traga-os de volta, Pai. Colocamos diante de Ti aqueles que estão presos em vícios, aqueles que estão presos, meu Deus, em problemas, aqueles que estão presos em dificuldades na sua alma, aqueles que estão, Senhor, Deus, com prisões espirituais. Que o Senhor venha hoje trazendo libertação. Que o Senhor venha hoje tocando, Deus, em cada vida e trazendo a liberdade do Senhor sobre essa pessoa, quebrando as correntes, meu Deus, e trazendo a vitória sobre os inimigos, sobre as dificuldades. Aquele que está desanimado, aquele que está sem força, que o Senhor venha trazer renovo emocional, físico, espiritual nessa noite, meu Pai. Aquele que já não está mais conseguindo, meu Deus, se quer orar ao Senhor, que possa hoje ser renovado no seu espírito. Aquele que está com o corpo cansado, meu Deus, pensando em desistir, que seja lembrado hoje, meu Deus, das Tuas promessas. Que seja lembrado hoje que em Ti as forças se renovam, que em Ti há fôlego novo de vida, que em misericórdia se renovam a cada manhã. Que a Tua graça, o Teu poder esteja sobre a vida de cada irmão. E que o nosso ano, Senhor, de 2026 venha ser um ano, ó Deus, abençoado e santo, porque nós priorizamos, entregamos a Ti as primícias desse ano. Que o Senhor venha nos dar direção, sabedoria e discernimento para viver uma vida que Te glorifica e que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos finalizar cantando esse louvor ao Senhor. Que você possa estar com seu coração nele, adorando a Ele em espírito e verdade. Digno de tudo.
é digno de tudo. Ele é digno do seu melhor. Ele é digno do trono do seu coração. Ele é digno das suas primícias. Ele é digno da sua entrega. Que você possa dizer isso em verdade para o Senhor. Aleluias. Se você crê que Ele é digno de tudo, se você quer que Ele esteja no trono do seu coração, então aplauda Ele com toda a sua força. E com esse coração você pode ir voltando ao seu lugar, pode pegar os seus pertences. Nós estaremos encerrando esse culto ao Senhor. Aleluias. Amém, queridos. Que bênção, né? Que noite abençoada. Eu creio que foi uma reflexão dos céus para a nossa vida. Amém? Onde nós vamos aí estar entrando nesse novo